Muito boa tarde, muito bom dia. Vamos iniciando aqui mais um exemplo envolvendo função do segundo grau. Calcular as coordenadas do vértice da parábola correspondente a g de x menos x ao quadrado menos 5x menos 7. Muito bem, gente. Eu quero as coordenadas do vértice, né? Vamos lembrar o que é o vértice? O vértice, numa parábola, ele é o ponto de máximo ou ponto de mínimo. Nós já vimos que quando a função é uma função crescente, quer dizer que o a é maior do que zero, o gráfico dessa função ele é um gráfico que tem concavidade voltada para cima. E o vértice é esse valor aqui, ó, é o mínimo que nós temos aqui na nossa função. Porque se ela é uma função decrescente, você vai imaginar, por exemplo, quando você vai tomar banho na piscina. Quando você tomar banho na piscina, se você está aqui, ó, nesse ponto aqui, e você vai pular na piscina, o que acontece? O seu corpo ele vai fazer um ângulo de descida e depois ele vai subir. Então você faz isso, ó, você desce, desce, chega num ponto, para de descer e começa a subir. Nesse ponto em que você para de descer e começa a subir, nós chamamos de vértice. Tá? Então, quando a parábola é crescente, nós temos o vértice como sendo ponto de mínimo. Ele é o menor valor da nossa função. Então, nesse caso aqui, o vértice é ponto de mínimo. Agora, quando eu tenho uma função que ela é decrescente, nós vimos que nesse caso vai acontecer quando o valor do a for menor do que zero. Nesse caso, a parábola ela tem concavidade voltada para baixo, ela tem esse desenho aqui. E o que seria o vértice? O vértice é esse valor máximo que nós temos aqui, ó, tá? Como que você vê isso no dia a dia? Bom, os meninos, né, que costumavam brincar na rua, né, quando você joga uma pedra no menino, vamos supor que você está aqui, ó, só por suposição, não estou querendo que ninguém brigue com ninguém, vamos supor que você vai jogar uma pedra numa pessoa, por exemplo. E o que vai acontecer? Você vai jogar a pedra ela vai subir, subir, subir. Quando chegar nesse ponto aqui, ela para de subir e aí ela vai descer. Nesse ponto aqui em que a pedra vai descer, nós chamamos de vértice. Nesse caso, esse vértice aqui ele é ponto de máximo. Então, olha só, o vértice ele tem ponto de mínimo. Quando a parábola ela tem concavidade voltada para cima e ela é crescente. Então, nesse caso aqui, nós falamos que ela tem ponto de mínimo. Tá? É o menor valor. E nesse segundo caso, quando ela é decrescente, é o contrário. Ela tem ponto de máximo. Tá? Seria o maior valor que a nossa parábola vai ter. E como que eu calculo o valor desse ponto de mínimo e ponto de máximo? Bom, o vértice, nós vimos que ele tem duas coordenadas. O que nós chamamos de x de vértice e o que nós chamamos de y do vértice. Né? O corretor aqui automático atacou novamente, né? Desenhou um triângulo aqui. O x do vértice, gente, para você lembrar, ele é uma fórmula. Né? Ele é dado por menos b dividido por duas vezes o valor do a. Então, o x do vértice é uma fórmula e o y do vértice é outra fórmula. O x do vértice, a fórmula que nós usamos é menos o b dividido por duas vezes o valor do a. E o y do vértice, a gente utiliza menos delta dividido por 4 vezes o valor do a, certo? Gente, o x do vértice, esse carinha aqui, ó, ele indica o momento em que vai acontecer o maior valor ou menor valor. Quando eu falar para vocês assim, ó, calcule o instante em que a pedra ou o ponto atingiu a altura máxima. O instante em que atinge a altura máxima é o x do vértice. O valor da altura máxima é o y do vértice. Tá bom? Então não esqueça desse detalhe, isso vai ajudar bastante na hora de você fazer aí o Enem. Então vamos fazer o cálculo, gente. Para fazer o cálculo eu preciso do valor do b, do a e do c. Então nessa função aqui nós temos que o valor do a é quem acompanha o x, né? Então aqui é o valor do a quando não tem nada é 1. Nesse caso o valor do a é menos 1.
O valor do b é quem acompanha o x sem expoente, nesse caso é menos 5. E o valor do coeficiente c é o termo independente, nesse caso é o menos 7. Bom, eu vou precisar do delta, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular o y do vértice primeiro, depois eu calculo o x do vértice, tá bom? Ou, se você quiser fazer o contrário, também pode, tá? Olha só, para eu calcular o x do vértice, vamos fazer pela ordem, né? Vamos calcular então o x do vértice. Eu vou jogar nessa fórmula aqui, ó. X do vértice é menos o b. Quanto que vale o b? Menos 5. Como ele está negativo, coloca entre parênteses. Dividido por 2 vezes o a. Quem que é o a? Na função o a é menos 1, né? Então aqui faz jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então o x do vértice seria 5 sobre 2. Você pode deixar na forma de fração mesmo, tá? Agora vamos calcular o y do vértice. Aí nós vamos precisar da fórmula do delta, tá? Vamos precisar saber o delta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o delta primeiramente, tá? Vamos calcular o delta primeiro. O delta, nós sabemos que o valor dele é b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nesse caso, o delta vai ficar, quem que é o b mesmo? É o menos 5. Vamos colocar entre parênteses, vai ficar menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é menos 1, vezes o valor do c, que agora eu esqueci, então eu vou puxar para baixo, ó, o c vale menos 7. Então, aqui seria o menos 7. Então, calculando aí, você pode utilizar uma calculadora, né? Porque vocês já são primeiro anos, né? Já sabem calcular tudo certinho, então pode fazer mais rápido. Ó, 5 elevado ao quadrado vai dar 25. Então, menos 5 ao quadrado dá 25, porque toda potência negativa elevada ao quadrado é positiva. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7. Quanto que é 4 vezes 7, gente? 4 vezes 7, 28, né? Então aqui vai dar menos 28. Então nesse caso aqui o meu delta vai ficar valendo então, ó, 25 menos 28. Vai ficar então menos 3, certo? Menos 3. Então vamos voltar para a fórmula. A fórmula é menos o delta. É bom você copiar essa fórmula toda vez que você for precisar dela. Isso vai facilitar você aprender e a decorar essa fórmula, tá bom? Então ficaria y do vértice vai ser igual a yv, quer dizer y do vértice, menos da fórmula, o delta vale menos 3, né? Sobre 4 vezes o valor do a, que é menos 1. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais. Então aqui dá 3, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então nesse caso, as coordenadas do vértice que eu estou procurando tem x do vértice, que foi então 5 meios negativo, né? Então vai ficar então menos 5 meios. E o y do vértice vai ser então menos 3 quartos. A gente sempre coloca o sinal negativo no numerador, certo? Então, coordenadas procuradas, menos 5 meio e menos 3 quartos, ok? É nóis!